Olá, tudo bem com você? Melhor agora não, onde você vai ter oportunidade de ouvir mais uma mensagem, mais uma palavra direto do trono de Deus. Porque Deus fala com o homem, Deus fala com o homem através dos profetas, através de um pássaro, através de uma criancinha, através de um corvo, através de uma jumenta. Até uma jumenta fala quando Deus quer. Quando Deus quer, ele põe a jumentinha para trabalhar. Porque ele diz na sua palavra, nas escrituras, ele diz: se o homem calar, as pedras falarão. Está na palavra que se o homem não abrir a sua boca, ele fará as pedras falar. Que poder é esse? Ele diz isso porque muitas das vezes o homem, ele se recusa a falar de Deus. Ele é um escolhido, ele é um separado, porque os homens e mulher, tem homens e mulheres que são separadas para pregar o evangelho, para andar nos caminhos do Messias. Mas é claro que ele e ela prefere andar nos seus próprios caminhos, porque se você analisar, muitos dizem: "Ah, no mundo não tem nada que preste". Mas não é bem assim não. Eu não concordo não. Eu particularmente não concordo, sabe por quê? Porque o mundo tem coisas boas sim. Tem pratos que são bons, mas nem todos são lícitos para o homem. Tem pratos que têm seus sabores, mas não são lícitos para o homem. Mas aquele que é conhecedor da palavra, aquele que está em Cristo Jesus, ele sabe separar, né? Ele sabe separar o homem dos pratos, o desejo, o olhar cobiçoso. Então, essa passagem aqui, essa configuração aqui, é um lindo sapinho com um balde. Ele tá, né? Eu acho ele tão lindo e tão interessante. Ele tá correndo. Aqui significa ou ele tá indo pescar, ou ele tá indo beber água, ou ele tá indo mergulhar numa linda poça d'água, ou num riacho. Eu não sei. Mas significa aqui que ele tá em busca de algo. E esse algo é água. Você vê que interessante? Até a natureza busca água, né? E o homem também busca água. Mas a mensagem que o Senhor separou para mim, para você hoje, fala exatamente da água da vida. Vamos lá para a mensagem que está no livro de João. Aqui, João 4, que diz exatamente o título da mensagem, diz assim. João 4:4. O título diz: A mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, eu te pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? E és tu maior do que o
E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Gente, que poder tem a palavra de Deus. Que preciosidade tem a palavra de Deus quando ele quer falar com o homem. Neste vídeo, nesta passagem, nesta mensagem, ele quer dar água de beber para alguém. Aonde está este alguém? Eu não sei. Mas tem alguém que vai ouvir esta mensagem, que a partir do momento que ele ouviu essa mensagem, ele nunca mais vai ter sede, porque ele está pedindo água. Mas a água que ele está pedindo, ela mata a sede naquele exato momento, mas daqui a 10, 15, 20 minutos, tá lá ele novamente pedindo outro copo de água, porque a sede já retornou, a sede voltou e ele precisa de mais água para se saciar. Mas Deus diz aqui, Jesus diz aqui nessa passagem, se você beber da água que eu te dou, nesta manhã, nesta passagem, se você aceitar esta água que eu estou te dando nesta passagem, você, mulher, você, homem, nunca mais terá sede, porque ele diz na palavra que vai jorrar águas vivas do teu ventre, para que para sempre tu herde a vida eterna. Porque uma vez o homem tomando água viva, a água cristalina, ele nunca mais será o mesmo. Ele vai ter uma fonte dentro dele que vai saciar ele para sempre. Até mesmo depois da morte, ele continuará bebendo daquela água, porque aquela água, ela é dada pelo próprio Deus. É uma coisa assim, só quem tem essa água sabe do que tem a preciosidade desta palavra, desta passagem da Bíblia. João 4. João 4. A mulher de Samaria, que pediu água para Jesus, e ele disse: mulher, tu sabes com quem tu falas? Ela estava falando com o próprio Jesus e não reconheceu. Jesus fala nessa passagem, mas o homem não reconhece que é ele que está falando, porque ele sempre diz: quem está falando é uma jumentinha, mas Deus faz a jumenta falar. Porque eu sempre, nos meus vídeos, eu sempre falo: Senhor, eu sou uma jumenta, eu não tenho nada para o homem. Mas ele diz: se eu abrir a sua boca, você, jumentinha, vai falar. E através da sua vida eu vou alcançar a muitos. E graças a Deus ele me faz abrir a boca no momento que ele quer falar. Porque sabemos que o homem não pode ouvir Deus falar face a face, porque se ouvir face a face, ele morre. E não é a palavra de morte que ele está trazendo nesta passagem, sim a palavra vida. Que é por isso que ele usa os pássaros, usa os filhos, os levitas, os pastores, as ovelhas, as pedras. Ele diz que as pedras, se o homem se calar, as pedras falarão. Olha só que ciência. Ele fazia as pedras falar. E qual é o homem natural?
que não compreende, a não ser que esteja que nem aquela mulher curvada há 18 anos. No vídeo anterior ele fala da mulher curvada por 18 anos. Satanás tinha aquela mulher presa por 18 anos, curvada. A não ser que este homem, esta mulher, neste momento esteja curvado por 10, por 15, por 20 anos, por 5 anos, por 1 ano. Sei lá quanto tempo ano Satanás tem essa pessoa curvada para ele. Porque Satanás ele faz o homem de cavalo. Ele monta na cacunda. É assim, né? Que os mais velhos falam cacunda. Ele monta na cacunda do homem, lá ele curva o homem para fazer os desejos dele. No fumo, no álcool, na jogatina, na prostituição, na mentira, no roubo, no adultério, no pecado, nas drogas, no tráfico. Todo tipo de coisa maligna, ele curva o homem. Aí o homem diz, lá vai lá o traficante. Não vai lá um cocundo. Porque naquela corcunda, Satanás está curvando aquele homem para aqueles desígnios malignos, para se acabar nas trevas, para se acabar na sepultura. Aí sim entra a palavra de morte. Mas certamente se aquele homem, se aquele traficante, se aquele usuário, tudo isso que já foi relatado, certamente encontrará no caminho, como esta mulher samaritana, ela encontrou Jesus naquele poço, certamente o destino daquele homem mudará na mesma hora, porque ele vai abrir a sua boca e entregar água cristalina para que dentro daquele homem saia e jorre águas vivas para sempre. E ali diante daquela palavra preciosa e gloriosa, como eu estou fazendo com você agora, ali aquele homem terá uma vida nova. É isso que o Senhor quer de ti, quer de mim, mulher de Deus, homem de Deus, ímpio. É. Não guarde a mensagem linda e preciosa que você recebe no seu celular, seja esta ou qualquer uma mensagem de Deus, não guarde. Use sempre essa mensagem para pôr nas redes sociais, porque certamente aquela palavra vai cair em algum lugar. Eu vi um relato, não conheci, eu vi um relato de um jovem que ele tinha como prática sair todo sábado, todo final de semana e feriado, a entregar fly. Fly significa panfleto, aquelas folhinhas que tem a mensagem do evangelho. E ali eles iam nas praças, nos mendigos, em todos os lugares onde tinha pessoas ali aglomeradas, eles colocavam aquela folhinha para que alcançasse aquela alma. E ele relata que numa dessas vezes ele deu para alguém e aquela pessoa simplesmente rasgou no meio aquele fly e jogou no vento. Mas olha só a preciosidade e a grandeza que tem a palavra do Senhor. Mesmo rasgada, ele rasgou o fly, ele dividiu em duas partes e jogou ao vento. E uma das partes caiu no pé de um mendigo que estava sentado numa praça. E ele pegou, ele sabia ler, ele pegou e estava escrito naquele fly, naquela metade, estava escrito Jesus disse. Jesus disse. Pronto, era só isso. Não tinha mais nada, só tinha Jesus disse, Jesus disse. E ele guardou no bolso, mas vira e mexe ele tirava do bolso e dizia Jesus disse, Jesus disse. Aquele homem ficou assim, meio que perturbado. Jesus disse, eu quero saber o que Jesus disse. Aí ele foi à noite andando, procurando algo para comer, ele deu de cara com uma igreja, ele entrou, sentou na primeira banca, porque ele estava sujo, fedendo, ele sentou ali, e quando terminou o culto, o pastor veio até ele, e simplesmente disse sim, precisa de algo, amigo, bateu no ombro dele, ele disse sim, tirou aquele papelzinho do bolso, e disse assim, olha aqui, Jesus disse, o que Jesus disse? E aquele sábio pastor foi relatando tudo o que Jesus disse. Eu não posso falar aqui porque vai ficar 1 hora de vídeo, mas Jesus disse tanta coisa. E ali aquele homem foi envolvido em Jesus disse. Ele pegou aquelas palavras para assim encher o seu ventre de águas vivas. E ali o pastor disse, quer tomar um banho? Fez ele entrar no banheiro da igreja, ele tomou banho, deu vestes novas, limpa para ele, deu comida e dispensou aquele mendigo. E ali aquele mendigo teve uma vida transformada a partir daquele momento, onde aquele jovem se juntava com outro jovem e saía evangelizando simplesmente com o fly. E aqui nessa passagem você não vai precisar andar nem se juntar com jovem nenhum. Simplesmente você vai apertar o dedo.
e vai colocar essa mensagem em uma praça, em um leito, em um hospital, em um presídio, em algum lar onde tem alguém sedento, precisando da palavra, água da vida. Faça isso, meu irmão. Se você gostou da mensagem, assine o meu canal Elimarri. Mas se você não gostou, não quiser assinar, não tem problema. Vá para a Bíblia. Abra a Bíblia em João 4, capítulo 4. Tá aqui, ó. João. O livro de João 4. E o versículo 1. Que vai até o 16. E lá você vai encontrar essa linda mensagem que mudará a sua história, mudará o destino da tua casa, da tua família, mudará certamente a vida de alguém onde você colocará essa linda mensagem. E por hoje é só.